Então, pessoal, para comentar as disciplinas de exatas, eu vou chamar aqui a professora Glória. Ela também está fazendo aqui parte do projeto e ela vai comentar um pouco mais com vocês sobre as questões de exatas, matemática, física, química e também biologia, tá certo? Só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no começo é que as questões da ETEC, elas não são mais questões agrupadas em disciplinas. Por exemplo, a gente não tem mais 10 questões de português, depois 8 de história, 8 de geografia. Não, não é mais assim. As questões elas caem alternadamente. Então, vocês não vão saber de antemão, isso aqui é uma questão de história, de geografia, de química, de física. Vocês vão ter que ler a questão e descobrir do que se trata, né? Às vezes uma questão que parece de química, às vezes ela é de interpretação de texto. Às vezes uma questão que parece de física é de matemática. Então, fiquem ligados. A gente vai mostrar aqui para vocês nos vídeos seguintes como é que essas pegadinhas às vezes caem. Uma questão que parecia de física, na verdade, de matemática. Uma questão que parecia de história, na verdade, de geografia. Então, fiquem ligados com isso. A prova da ETEC está mudando um pouco o caráter, então vocês têm que ficar um pouco ligados com isso, tá certo? Então, vou chamar aqui a professora Glória agora para a gente falar essa parte das exatas. Olá, eu sou a professora Glória e eu vou tratar com vocês as disciplinas de matemática, física, química e biologia. Vamos começar por matemática. A prova de matemática da ETEC não é muito difícil. A maioria das pessoas que dizem ter dificuldade em matemática é mais uma questão de falta de prática. Para aprender matemática, tem que fazer exercício. O que mais pega, geralmente, é equação e regra de 3. Então, a gente vai tratar bastante disso. Isso vai ser bem enfatizado no curso. Geralmente, isso se dá devido a um ensino fundamental ruim, né? Mas não se preocupe. Se você seguir os vídeos direitinho, fizer estudar com calma, com paciência, você vai aprender tudo. O conteúdo que cai de geometria plana é trigonometria, teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado dos catetos, você já deve ter aprendido, área de quadrado, área de retângulo, ângulo de triângulo, essas coisas. Geometria espacial é volume de cubo, volume de pirâmide, volume de cilindro, de cone. Equações de primeiro e segundo grau envolve também um pouquinho de gráfico. O gráfico você aprende conforme você for aprendendo as equações. Equações de primeiro grau, como já disse, a gente vai tratar detalhadamente, com calma. Equação de segundo grau, vocês vão ter que aprender a usar a fórmula de Bhaskara. Regra de 3, vocês aprendendo, vocês vão com facilidade para proporção e porcentagem. Porcentagem parece para muitas pessoas uma matéria difícil, mas depois que você domina a regra de 3, fica fácil. Vou tratar agora com vocês sobre a prova de biologia na ETEC. O estudo para essa matéria não vai ser tão maçante, porque vocês não vão precisar fazer tanto exercício. Vocês vão ter que se ater mais ao conteúdo, ao estudo do conteúdo. A gente pode dividir biologia na prova da ETEC em 4 tópicos: doença, morfofisiologia vegetal e animal, ecologia e citologia, nessa ordem de relevância, ou seja, do que mais cai para o que menos cai. Vamos começar por doença, o que mais cai. Como que é a doença na prova? Quais são as doenças famosas? Amebíase, doença de Chagas, AIDS, gripe suína, dengue. Agora está tendo um surto de gripe suína. Como que é feita a prevenção dessa doença? É por vacina? Qual o micro-organismo que contamina a gente com ela? É um vírus? É uma bactéria? Como que é a profilaxia dessa doença? Existe tratamento? Existe cura? Quando a gente for estudar os vegetais, vocês vão ter que aprender a dividir os vegetais em 4 tipos: pteridófitas, briófitas, angiospermas e gimnospermas. Vocês vão ter que aprender a identificar órgãos específicos: raiz, caule, fruto. Por que uma planta tem flor? Como que isso se relaciona com a reprodução dela, né? A planta tem uma flor que tem pólen, aí vem um insetinho, pega o pólen e leva para outra flor. A reprodução dessa planta é sexuada ou assexuada? Quando a gente for estudar os animais, aí a gama de bicho que a gente vai estudar é maior. A gente vai estudar 9 filos do reino animal, desde os poríferos, que são esponjas, até os cordados, onde estamos nós, seres humanos. Uma esponja tem sistema digestório? Tem sistema circulatório, sistema excretor? A partir de qual momento, que animal que passa a ter sistema nervoso?
Dentro dos cordados, a gente vai se ater dentro da subfilo dos vertebrados, que são os que têm estrutura óssea. A gente não vai estudar muito a fila dos invertebrados porque não cai muito na prova. Então, a gente vai estudar mais os vertebrados. Dentro dessa subfila tem quem? Os diversos tipos de peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e aves. Quando a gente for estudar ecologia, cai bastante biomas brasileiros. Você conhece os biomas? Tem Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. A gente vai ver a localização geográfica dos biomas. Onde que fica a Caatinga? Fica no sertão do Nordeste. Como que é o clima nesse bioma? Como que isso afeta a diversidade da fauna e da flora? Citologia. O que é citologia? É a parte da biologia que estuda células. Então, a gente vai ver a estrutura das células, as organelas, a função dos órgãos, a função da mitocôndria, do ribossomo, né? Como atua o núcleo durante a divisão celular? As divisões celulares têm mitose e meiose. Qual a função de cada uma? Quantas células se originam de uma mitose e de uma meiose? Vou falar com vocês agora sobre a prova de Física da ETEC. É assim, sempre cai 3 tópicos: cinemática escalar, dinâmica e trabalho-energia. Sempre também caem outras questões sobre outros conteúdos, mas esses são variados, varia de prova para prova. Pode ser hidrostática, pode ser ondulatória, pode ser eletricidade, pode ser qualquer um. Mas como esse aqui é um vídeo introdutório, eu vou falar com vocês só sobre os que sempre caem. E vou falar com vocês sobre os outros conteúdos nos outros vídeos conforme a gente for gravando as aulas. Em cinemática escalar, como que são os problemas? São aqueles que falam de velocidade média, de aceleração, do cálculo da posição de um corpo no movimento, que pode ser uniforme, pode ser uniformemente variado. Vou dar um exemplo de um problema de cinemática escalar. Um corpo percorre a distância de 6 metros no tempo de 2 segundos. Calcule a velocidade média. A velocidade média é a distância sobre o tempo, 6 sobre 2, 3 metros por segundo. Cinemática escalar cai também em movimento circular. Então, você vai ter que aprender a calcular a frequência de um movimento periódico, você vai ter que aprender a resolver problemas com polias e com engrenagens. Em dinâmica, quando você for estudar dinâmica, você vai ter que se familiarizar com os vetores. Um vetor não é igual a uma grandeza escalar. Qual a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial? Por exemplo, quando eu digo para você que o tempo foi de 3 segundos, você já entendeu que o tempo foi de 3 segundos. Você não quer saber a direção nem o sentido do tempo. Agora, quando eu falo para você que a força aplicada foi de 3 newtons, não basta para você entender a força. Você tem que saber a direção e o sentido em que ela foi aplicada, né? Então, quando vocês forem resolver problemas sobre dinâmica que envolvam vetores, para vocês acharem o valor de um vetor, vocês vão ter que resolver de maneira diferente, vocês vão ter que fazer cálculos geométricos. Aí você vai poder, talvez tenha que usar um ângulo, né? Vai ser diferente. Vai ter que saber posicionar os vetores um em relação ao outro. Dinâmica, vocês vão ter que aprender as leis de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Terceira lei de Newton, da ação e reação. Quando vocês forem estudar trabalho e energia, vocês vão ter que saber calcular o trabalho de um corpo de acordo com o deslocamento dele. Então, o corpo se deslocou de um ponto para o outro, qual foi o trabalho realizado por ele? Às vezes, vocês não vão ter o deslocamento do corpo, mas vocês vão ter a velocidade dele num certo momento. Aí, vocês vão ter que saber relacionar o trabalho do corpo com a energia cinética dele. E vocês também vão ter que aprender a potência. A prova de Química da ETEC pode ser dividida em 4 tópicos: Química geral, atomística, Química inorgânica e Química orgânica. Quando vocês forem estudar Química geral, vocês vão se familiarizar com os símbolos dos elementos, com as fórmulas, vocês vão aprender a diferença entre substâncias simples e compostas, vocês vão aprender sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Mistura homogênea é aquela em que as substâncias se misturam e você não vê a separação delas. A heterogênea é aquela que você consegue vê-las separadas. Você vai aprender sobre processo de separação dessas misturas, por exemplo, filtração, peneiração, decantação.
Vocês vão aprender a diferença entre fenômenos físicos e químicos, né? Fenômenos físicos são aqueles em que não há mudança nas moléculas. Por exemplo, quando a água sai do seu estado sólido e vai para o líquido, há uma mudança no seu estado físico, mas as moléculas de água permanecem inalteradas. Agora, na fotossíntese, a planta absorve água e dióxido de carbono e transforma em glicose e oxigênio. Há uma mudança nas moléculas, então isso foi um fenômeno químico. Quando vocês forem estudar atomística, vocês vão se familiarizar com o modelo atômico atual, que é aquele em que um núcleo é formado por prótons e nêutrons com carga positiva e é rodeado por elétrons com carga negativa. Vocês vão aprender a identificar o número atômico de um elemento químico, olhando ele na tabela periódica e relacionando isso com a massa atômica, com o número de nêutrons, de prótons, de elétrons. Vocês vão aprender o que é um íon, que é aquele átomo que antes era uma molécula eletricamente neutra e perdeu ou ganhou um elétron, se tornando um cátion ou um ânion. A partir desse conhecimento, vocês vão poder formar fórmulas iônicas ou covalentes. O que é uma ligação iônica? É aquela em que dois íons se unem, fazem uma ligação porque eles têm cargas elétricas opostas. O que é uma ligação covalente? É aquela em que duas moléculas eletricamente neutras se unem para se tornarem mais estáveis, porque sozinhas elas são instáveis. Vocês vão aprender também a montar a configuração eletrônica dos átomos a partir do diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling fala não só quantos elétrons tem em cada nível e subnível do átomo, mas também da ordem de energia desses elétrons. Vocês vão aprender a identificar propriedades dos elementos através da tabela periódica, como, por exemplo, raio atômico, estabilidade, energia de ionização, afinidade eletrônica. Quando vocês forem estudar química inorgânica, vocês vão ter que se familiarizar com algumas funções químicas, que são ácido, sal, base e óxido. Não só vocês vão ter que aprender a fórmula geral dessas funções químicas, como vocês vão ter que conhecer algumas aplicações delas no cotidiano. Um sal famoso, por exemplo, é o cloreto de sódio. É aquele sal que a gente coloca na comida, que a gente usa para fazer soro. Uma base famosa, a soda cáustica, ela é usada para fazer sabão. Em química orgânica, vocês também vão ter que aprender a nomenclatura dos compostos inorgânicos. Por exemplo, dióxido de nitrogênio. A fórmula dessa substância é NO2. Tem 2 átomos de oxigênio, então fica dióxido de nitrogênio. Quando vocês forem estudar química orgânica, vocês vão ter que estudar as cadeias carbônicas, que são ligações covalentes entre átomos de carbono e átomos de outros elementos químicos também, mas principalmente carbono. Vocês vão ter que classificar essas cadeias entre aberta ou fechada, reta ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Vocês vão ter que aprender também a nomenclatura dos compostos orgânicos. Por exemplo, o etanol. O que o nome dessa substância nos diz? O prefixo et diz que essa substância tem 2 átomos de carbono. O meio -an diz que se trata de uma cadeia carbônica saturada. E o sufixo -ol diz que é um álcool. O que caracteriza um álcool? É uma hidroxila ligada a uma cadeia carbônica saturada. O conteúdo que a gente tinha para apresentar para vocês nesse vídeo era esse mesmo. A gente fez de maneira mais superficial, porque esse vídeo aqui é introdutório. Mas a nossa ideia é passar cada tópico para vocês de maneira mais detalhada em outros vídeos. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês mandem para a gente, que a gente responde para vocês ou por comentário ou em outros vídeos que a gente for fazer. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está estudando, se dedicando para passar na ETEC. Bons estudos, obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.